Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando a história do Silvia S15 utilizado no filme Velozes e Furiosos 3, só que aquele lá do final do Sean. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que esse vídeo aqui é praticamente uma tradução de um vídeo feito pelo Craig Lieberman, que no caso o link tá tanto aqui na descrição quanto aqui nos cards. Então passem lá no canal dele e se inscrevam também. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Para começar, eu tenho que falar para vocês que esse carro aqui, inicialmente ele foi do Japão para os Estados Unidos alugado. Porém, o cara que ficou responsável por fazer esse contato com o Japão para mandar para os Estados Unidos acabou morrendo em 2019. Então não teve como Craig Lieberman contatar ele para perguntar como é que foi feito, né? Porém, o nome do cara que ficou responsável por esse contato com o Japão chamava John Weiser. Então, esse cara que eu acabei de mostrar pra vocês era basicamente o responsável por contatar essas empresas do Japão, isso para poder conseguir peças como carros, enfim, o que precisasse. E foi ele que acabou contatando a empresa que tinha o Silvia, que foi utilizado no final do terceiro filme, para poder alugar e mandar o carro para os Estados Unidos. Pois é. Segundo Craig Lieberman, os carros secundários acabaram recebendo um tratamento diferente dos principais, até porque normalmente eles só apareciam de fundo, então eles não registraram as modificações feitas. E eu tô falando isso pra vocês porque inicialmente esse carro que foi utilizado pelo Sean era somente um carro de cenário, assim como todos os outros que estavam nessa cena. Eles só acabaram decidindo que esse carro seria o carro do Sean muito depois de ele ter sido importado. Agora um fato que talvez vocês não saibam é que antes do filme, esse carro já era bem conhecido. Inclusive, ele realmente era um carro de drift e já tinha sido utilizado para várias competições. Ele era conhecido como Drift Speed Quicksilver S15. E Quicksilver não é por causa da marca não, é por causa da cor dele. Que silver, pra quem não sabe, é prata. Lembra que eu falei pra vocês que o cara que ficou responsável por esse carro acabou morrendo? Então, por conta disso, o Craig Lieberman teve que ir atrás de outra fonte que foi o Matt Predmore, que foi praticamente o dono mais recente do carro. Esse Matt que eu acabei de falar pra vocês já conhecia o carro há um tempo, inclusive ele morou no Japão de 2006 a 2010, e ele tava de olho no carro não por causa do filme, mas sim por causa do drift que ele acompanhava na época. A empresa que estava na posse dele era chamada Drift Speed. Com o tempo a empresa decidiu vender esse carro, e como o Matt já queria ele, já estava de olho no carro, ele decidiu comprar dessa empresa. Isso aconteceu em 2011. Como vocês podem ver, é bastante tempo depois do filme. Agora um fato curioso foi que ele falou pro Craig Lieberman que quando ele comprou esse carro, ele não fazia nem ideia que ele tinha sido utilizado no filme. Ele comprou só porque ele acompanhava o carro das pistas mesmo. Olha só. Aparentemente ele não curtia muito Velozes e Furiosos na época, né? Agora falando um pouco mais sobre o visual do modelo, o body kit utilizado é esse daí que tá na tela. Eu não vou ler todo esse nome aí não. Como vocês podem ver, o capô do carro também era diferenciado. Era o chamado Teijin Tecnora de fibra de carbono. O curioso é que ele é amarelo. Já o aerofólio também era de fibra de carbono, inclusive esse é o nome dele. E a lanterna traseira, que também é bem bonita, tem esse nome esquisito aí. Já a cor dele, que acaba chamando bastante atenção, que é bem bonita, é a chamada Smoke Grey. Ele também ficou conhecido como Quicksilver. Agora falando mais sobre as rodas, as utilizadas nesse carro foram as chamadas Race Daytona Racing DR505. Era um aro 18. E sobre o motor, ele tinha um SR20 DET de 400 cavalos. Como eu falei pra vocês, esse carro aqui era realmente um carro de drift, então, como você já deve imaginar, ele tinha várias modificações relacionadas ao desempenho dele. Inclusive, se você for ver várias fotos dele na internet, em diferentes períodos, ele vai estar com as configurações diferentes, principalmente em relação à roda. Isso acontece justamente porque ele realmente era um carro utilizado, ele não era um carro de exibição. Inclusive, o Craig Lieberman falou que eles acabaram escolhendo esse carro para representar o Sean, justamente porque ele realmente era um carro de drift e eles queriam mostrar isso na melhor fase do Sean, né? Porque ele tinha acabado de derrotar o DK, então ele realmente precisava de um carro que representasse a cena da época, e não a Mona Lisa, né? Porque segundo o Craig Lieberman, aquele carro não tinha absolutamente nada de JDM, ele era praticamente um carro feito pelo estúdio, ele não representava realmente o que acontecia nas ruas. Chega até a ser engraçado ele falar isso hoje em dia, né? Até porque esse filme acabou ajudando a popularizar o drift no mundo todo e a Mona Lisa virou um carro lendário. No final ela acabou ficando mais famosa do que esse carro em si, apesar do pessoal ter gostado bastante desse carro. Porém ele apareceu pouco, foi só lá no finalzinho. E a pergunta que fica aqui no final é o que aconteceu com esse carro. Então, como eu falei pra vocês, esse carro era daquela empresa chamada Drift Speed e quando acabou o filme, ele voltou pra ela, lá pro Japão. Em 2011, como eu falei pra vocês, ele foi comprado pelo Matt, que no caso foi esse cara que deu a entrevista pro Craig Lieberman, e logo depois ele foi pros Estados Unidos participar de alguns eventos de drift com o carro. Inclusive ele fez um swap pra um 2JZ.
Depois disso, o Matt acabou participando de alguns eventos de drift até 2018, quando ele parou de fazer drift e vendeu o carro. Isso para uma empresa da Geórgia. Atualmente esse carro está sendo reformado, inclusive os planos é que ele participe da Fórmula Drift do ano que vem lá nos Estados Unidos. Então, ele ainda está na ativa. Provavelmente eles não vão manter a configuração do filme, porém o carro está sendo utilizado para o que ele foi feito, né? Ele já era um carro de drift antes do filme e continuou sendo depois. Pelo menos ele ainda está inteiro. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!